Eu sou o professor Bruno e vocês, pessoal do primeiro ano, eu vou passar agora, daqui para frente, né, nessas semanas aí, a gente vai passar uns vídeos, né, sobre combustão e combustíveis, né. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a combustão dos alimentos, né, o valor calórico, tudo. E depois de vocês assistirem esse vídeo, você tem que assistir aquele vídeo do GPEC, do experimento do amendoim e do pão, né, calculando a energia que é liberada do pão e do amendoim. Então esse vídeo vai falar sobre isso. Então assistam esse vídeo, que depois na próxima aula nós vamos enviar uma atividade para vocês fazerem sobre cálculo de valor calórico de alguns alimentos. Tudo bem, pessoal? Então fica ligado aí, qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão, entre no meu canal, tá bom? E se inscreva lá, tá bom? E a gente se vê por aí. Então tchau e bons estudos. Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno e voltamos aqui para explicar a aula 3, né? O que engorda mais, né? O amendoim ou o pão? Então, vocês já devem ter assistido o vídeo, né? Que é um vídeo muito interessante do GPEC, né? Grupo de Ensino e Pesquisa em Química da USP. Experimentos de química, né? E a queima do alimento. Como que é feito o experimento, né? Para saber a caloria que tem o pão, no caso o pão, e a caloria que tem o amendoim. Então como que foi feito esse experimento, né? Foi feito esse experimento da seguinte forma: você tem um calorímetro. O calorímetro é um dispositivo feito com um calorímetro bem rudimentar, né? Com uma caixa de leite, né? Foi feito um furo em cima e embaixo. E aí embaixo a gente colocou uma lamparina que tem álcool acesa. Aqui um tubo de ensaio com 10 ml de água, né? Aqui um termômetro que mede de menos 10 graus até, como falou, né, no texto lá, no vídeo, né, varia de menos 10 graus Celsius termômetro a 110 graus Celsius, tá? Então o que acontece? Foi esquentado o pão e foi esquentado o amendoim, né? Foi feito esses dois procedimentos duas vezes. Mas inicialmente foi verificada a temperatura inicial da água. Por que a gente vai fazer? A gente vai descobrir quanto de caloria a água vai absorver ao esquentar o pão torrado e ao esquentar o amendoim torrado, entendeu? Então, vai ser um método indireto, porque assim, quando na própria queima do álcool, já gera uma dissipação de calor ao queimar o amendoim, porque quando você queima o pão ou o amendoim, ele vai liberar um calor, então esse calor vai se perder, mas uma parte desse calor vai aonde? No tubo de ensaio, que vai esquentar esse tubo, e esse tubo vai ser um cálculo indireto para saber quanto de caloria foi absorvido a água destilada, tanto no tubo de ensaio que tem um pão e outro amendoim. Então, foram valores experimentais, né? Inicialmente, nós tínhamos lá no experimento o pão 26 graus Celsius, né? Então, a gente coloca aqui 26, tá? E o amendoim foi 26 graus Celsius também, igual. A temperatura da água estava igual, tá? Aí foram esquentar o pão, né? Então foi esquentar o pão, você tem que queimar ele até ele não formar mais um rubro, né? Uma chama nele, né? Aí colocou o pão lá, aquele calor que saía do pão fez esquentar o tubo de ensaio. Então de 26 graus Celsius ele foi para 34 graus Celsius, ou seja, a variação de temperatura quanto foi? É só fazer 34 menos 26 que vai dar 8. Então aumentou 8 graus a temperatura, né? Enquanto o amendoim também foi esquentado e ele foi para uma temperatura muito maior, ele chegou a 90 graus Celsius, ou seja, a diferença de temperatura quanto que dá? 64 graus, de 26 para 90 dá 64 graus. Agora sim, o valor calórico, né, é um valor tabelado que mostra que o valor calórico do pão e do amendoim, a gente pode até calcular, mas tem uma tabela aqui, né, antes de responder as perguntas, né, mas dá uma olhadinha, ó, tá falando assim, a cada 100 gramas de alimento, por exemplo, cada 100 gramas de pão, só de carboidrato tem 75,9 gramas, só de proteína tem 11, só de gordura tem 1,6. E o valor total em quilocaloria que libera de energia é 392,7. São valores aproximados, tá? Quilocalorias. Enquanto o amendoim de carboidrato tem menos, ó, tem 9,3. Proteína tem mais, ó, 28,55. Gordura tem mais ainda, 54,7. Ó, você pega o pão, tem 1,6 de gordura gramas. E o amendoim, ó, tem mais da metade das 100 gramas do alimento é gordura. Então,
você já deu uma olhadinha que o amendoim é um alimento bem gorduroso, isso é uma coisa importante, tá? Saber. Então, olha a energia que liberou, foi 606, ou seja, bem maior que a do pão. Então, a primeira pergunta, né? Ele faz assim, ó, os alimentos estudados fornecem a mesma quantidade de energia? Sim ou não? Não. Se vocês forem analisar, né? Por exemplo, a gente pode até calcular a quantidade de energia, né? Então, por exemplo, se a gente vai fazer em relação à água, né? Então, a quantidade de energia que foi em relação à água no pão, né? Quanto que o pão forneceu de energia para a água, para esquentar a água, para subir a temperatura. Então, a massa da água que a gente usou foi 10 gramas. O calor específico da água é 1, sempre vai ser 1, tá bom? Da água destilada. E a variação de temperatura, quanto que foi? 8. Então, se a gente fizer a conta, a quantidade de calor que o pão liberou para esquentar a água foi 80 calorias, tá bom? Agora, se eu fizer essa conta com o amendoim, vamos fazer então com o amendoim, ó. O amendoim, então, a quantidade de calor é a massa de água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura do amendoim, né? De a água ter mudado a temperatura dela de 26 para 90. Então, vai ser a massa 10 gramas, o calor específico 1, né? E a variação de temperatura 64 graus. Olha lá, foi bastante, ó, fez de 26 para 90. Então vai dar quanto? A quantidade de calor do amendoim, que é o calor que é fornecido na água, tudo bem? Para a água esquentar. Foi de 640 calorias. Então, se você for olhar, a quantidade de energia que o amendoim libera é muito maior que a do pão, tá? Então, significa isso? Significa, ó, você vê que é 8 vezes maior, ó, 80 para 640, então a quantidade de energia aproximadamente é muito maior. Então, se você for ver assim, no caso, né? Aqui está falando o valor calórico em quilocaloria. Se a gente calcular mais ou menos, aqui é um valor mais ou menos chutado, mas se for um valor mais preciso, o que teria que fazer para calcular o valor calórico? A gente sabe que na referência que o carboidrato ele libera de energia, 1 grama de carboidrato libera 4 quilocalorias. Tá? A proteína é a mesma coisa, 4 quilocalorias. Já a gordura, ela libera 9 quilocalorias. Então, se você fizer a conta, se você fizer 4 vezes 75,9, 4 vezes 11, 9 vezes 1,6, vai dar aproximadamente, do pão, a energia liberada, isso daqui, ó, 392,7. Então, você vai colocar aqui, mais ou menos, não um valor preciso, tá? 92,7, ó, cada uma quilocaloria em 100 gramas, né? Então, 392 quilocalorias, 7. Enquanto no amendoim, se você fizer a conta, 9,3 vezes 4, 28,5 vezes 4, 54,7 vezes 9. Somando tudo isso, dá aproximadamente esse valor, tá bom? Então vai dar 606,7. Agora, por que a energia do amendoim é maior? Ó? Se perguntar para você, olha aqui, ó, a gordura. Ó, você tá vendo que a gordura do amendoim é muito maior a massa do que a gordura do pão. Então, se você multiplicar por 9 vezes 1,6, né? Dá quase 18. Aqui não, 9 vezes 54,7, né? Já dá 400 e pouco, quase 500 quilocalorias, né? Só a parte de gordura. Então, o que influencia quem engorda mais, se é o amendoim ou o pão? Olhando só pela gordura que tem o amendoim, é muito mais o amendoim, que no final a caloria é muito maior que você ingere, ó. Tá vendo? Mas é porque tem mais gordura, ó. A gordura que fez isso, que é 9 quilocalorias cada 1 grama de gordura. Aqui a proteína é 4 e o carboidrato é 4 quilocalorias, tá bom? Então, a resposta da A, os alimentos estudados fornecem a mesma quantidade de energia? Não. O amendoim é maior, tá bom? Em que alimento ocorreu maior variação de temperatura? O amendoim, porque o amendoim tem mais gordura, então ele vai liberar mais energia, vai queimar mais moléculas de carbono para aumentar a temperatura de 26 para 90. Então fez 64. Então é o amendoim. Você coloca então a B, ó, amendoim. Conforme a tabela nutricional apresentada no vídeo, é possível relacionar a variação da temperatura com a quantidade de proteína, carboidrato, gorduras totais e calorias? Sim. Eu acabei de falar que a gordura, né, do amendoim, né, quanto que era o valor? 54,7 gramas. É muito maior que 1,6 gramas do pão. Aqui é do pão
e aqui é do amendoim. Então, como ele tem uma gordura, uma quantidade de massa para cada 100 gramas de amendoim tem 54,7 gramas e o pão tem 1,6, se você multiplicar isso aqui vezes 9, né, porque a gordura multiplica por 9 quilocalorias, né, e multiplicar aqui por 9, né, quem que vai dar mais? Vai dar muito mais o amendoim. Então, no final das contas, a quantidade de caloria que vai ser mais vai ser do amendoim. Por quê? Por causa da quantidade de gordura que é muito maior. Tudo bem? Então, está totalmente relacionado sim, está justificado. Olhando, analisando a tabela nutricional, vocês têm que ver que como tem muito mais gordura o amendoim do que o pão, então a quantidade de caloria vai ser muito maior do amendoim em relação ao pão. Então a resposta é essa. Quem quiser emagrecer, fala que pão engorda, mas não pode comer muito amendoim, que ele é altamente calórico. Apesar de ele ser um alimento nutricionalmente bom, né, porque ele tem também proteínas, né, também na sua... Ó, ele tem bastante até que proteína relativa à proteína, né, então é um alimento assim que é importante nutricionalmente, mas não pode ser muito em excesso o amendoim, porque ele tem muita gordura, tudo bem? Apesar da gordura não ser uma gordura tão ruim, né, a gente vai discutir isso depois mais pra frente, que são os insaturados, né, tem o saturado, que é uma gordura pior do que os insaturados, tá bom? Então, pessoal, era isso, espero que vocês tenham entendido, e depois vocês vão estudar a aula 4, né, sobre o poder calorífico dos combustíveis, que vai ser na próxima aula, tá bom? Então, bons estudos e até mais. Tchau!